quem fala que esse é o melhor trabalho de apoio ao turismo. Porque é muito Pior que é interessante. mesmo, ele fala dos lugares, dos pequenos lugares, das praias e tal, e o Caribé desenhava e eles falavam Tem assim, um negócio muito dos legal. Cacau lá de cima, Muito os legal. pescadores. Tudo. Isso deve ter na biblioteca, deve ter. Eu falei com o Duílio para Um livro dar uma olhada belíssimo nesse. esse. Muito bonito. Mas enfim, o que mais que a gente pode falar do Hugo para vocês? Tem uma dimensão do Hugo muito engraçadinha, que é a guludice dele. Ah, comilão, gostava mesmo. Isso. Aquela cena que eu pedi para botar uma manga no cara. Tinha Tem uma algumas cena que ele taras. fala de buchada, que ele não tem religião não, mas aí depois ele fala assim, não, eu tenho sim. Minha religião é um prato cheio de comida. Aí eu falei, bota na cena Assim, dá uma manga, um caju para eu chupar na hora, porque tem a ver, né? De repente tem Ele era uma ação. guloso e gemia comendo. Né? Comia. comia. Não. Eu também. E brigava por comida, né? Pra ser verdade, tinha esse negócio lá em Cachoeiro, tinha um requeijão Santa Lúcia, Santa Alice. Você chegasse no Rio de Janeiro, que vendia na ponte ali, depois do Itapemirim, do lado direito ali tinha uma venda, então quando tinha muito de carro para lá, Safra, na safra, e o negócio era obrigado a comprar para chegar lá e entregar o requeijão. E ele comia o requeijão assim, na hora, não olhando deixava pro lado. Requeijão em barra. Mas comia o requeijão assim, Deixava ninguém rapidamente, chegar sozinho, perto. não dava pra ninguém, é um negócio muito engraçado. Né? É toda essa coisa generosa dele. O requeijão não. É muito engraçado, isso é muito interessante. Que ótimo. E tinha também aqueles, mas chamavam de docinho de jaca, de dedo, né? Os dedinhos de jaca também. cristalizada. Que ela ia lá é um negócio, cidade pequena, uma coisa muito interessante. Mas saía daqui quando eu, não mesmo puxar saco do Rubens, assim, vai ficar aquela coisa ali, né? Então ela ia lá na cidade, ali na Costa Pereira, que tinha uma mulher lá, uma loja e tal, que vendia Doce de jaca. docinho de jaca e tal, levar para eu também não queria acordo com ninguém. Muito engraçadinho. Detestava cebola, né? Essa é uma coisa que detestava cebola. Descobrir cebola, não você nem imagina. Ele cozinhava? Não, que cozinhava? Nada? Nem Só comia? Não, só comia. Não, disso não. Ele não era como é que chama? Das práticas caseiras. Culinárias, não. Mas não, caseiros em Não, geral. caseiro. Não lavo, não passo, não esfrego, nada. Interessante. Na verdade, o Uber Gostava era um de comer, mas não personagem. gostava de fazer, não. Ele era um personagem, né, o Uber, né? Era muito interessante isso. Ele é uma figura muito fora do padrão, assim, da prática usual, que se achasse estava certo. Era um negócio de politicamente correto, o Uber, eu acho que ele não chegou a pegar isso não, mas ele devia encher o saco dele, realmente, esse negócio de politicamente correto, ele não devia aceitar absolutamente nada. O que a gente percebe é que ele era muito sincero nas opiniões dele. Muito Completamente. sincero. Aí eu acho que a Independente coisa... de quem estava perto que dele, tão se achando, achava bem ou ele não. não era agressivo. Ele, Não era agressivo. Não, mas ele tinha opinião. Ele não batia, ele não tinha negócio do embate. Eu não me lembro do Rubem batendo. Né? Tá certo? Mas a opinião dele era uma coisa acabou. definitiva. Também você não vai convencê-lo que é de outra maneira. Né? Tá certo? Aquilo, né? Estava dada a opinião, cara. Não tem. Inclusive né? em relação Não é à nem política, autoritário, não, porque eu acho isso, ponto. Eu já estou velho o suficiente, eu já rodei o suficiente para ter esta opinião e pronto. Né? Você está dizendo? Inclusive, do ponto de vista político, ele tem textos que ele fala: um comunista é bom, dois comunistas são uma merda, e de direita também é uma merda. Ele foi comunista, né? Ele entrou no Partido Comunista, chegou a fundar, não sei se o Partido Comunista ou o Partido Socialista, posso estar enganado, mas um dos dois ele esteve lá e saiu por não gostar, não aceitar o poder do partido, né? No sentido, né? Não é a ideologia do partido, não, era os poderosos do partido que, porra nenhuma, você não pode parar com isso. Né? Queriam mandar. Ele casou com a comunista, eu acho que ele foi do Partido Socialista, casou com a Zora, Zora, que era comunista ferrenha, né? Comunista ferrenha mesmo, assim, tal. Partido. Ele não aguentou, acabou o casamento por conta disso. Não dava, né? Ele não tinha alma suficiente para enfrentar o negócio. Tem um desenho, tinha na casa de Edo, não sei onde é que está isso. Uma coisa chega a dar agonia, que é o seguinte, uma cena, não sei quem fez esse desenho, pode ter sido Pansete. Dois deitados numa cama, se esparramados, assim,
sabe aquela cachaçada, depois de uma cachaçada à noite. E Roberto, o filho dele, num velocípede, assim, do lado da cama, era um quarto de pensão. E o Roberto, coitadinho, andando de velocípede ali. Porra, o negócio chega a dar vontade de chorar, meu. O negócio de tamanho, a vida Que casa é essa onde eu moro? Acabou que o filho, o Roberto, veio morar com a mamãe em Cachoeira, morando lá em papai. Rentou a barra do apartamento. Não dava, porque adolescente. Não é juízo de valor, não. Isso é a vida não permitia, não tinha espaço para criança. Sim. Não tinha espaço para criança. Então a mamãe recolheu o Roberto e ficou lá. Morando no Cachoeiro. Esse quando ele era bem novo, quem cuidava dele era Jorge Amado e Zélia Gattai e Jorge Amado cuidaram dele. Ele fala isso. Os amigos cuidaram do filho dele por um tempo. O Roberto, coitadinho, ele foi jogado para um lado. Segura aí que eu vou ali. Tá entendendo? O negócio não voltava, né? Porque o negócio começava, a vida desse pessoal começava depois das 11 horas que fechava a redação, né? Fechava a edição, aí eles caíam na Gandaimes, né? Então, vai. Né? Essa dívida ele tinha como mãe de ter entregue o filho dele e pronto. Né? Como é que o Rubem era com a questão assim de pessoal, de se vestir, Rapaz, qual a importância que ele dava para isso? Assim? É engraçado, essa é uma pergunta boa. Eu acho que ele é extremamente conservador nisso, né? E discreto. Né? Ele gostava muito dos bolsos, sim? Gostava muito de uma sandália, roupa frouxa, roupa clara, né? Tá certo? Eu não seguia moda. É? Moda não. Não, hipótese nenhuma. Era coisa do jeito conforto, dele. Coisa do conforto. Engraçado, eu tenho um pouco isso. O Rubem exerce influência, né? Tem Sim. Né? E eu me sinto muito mais atento ao conforto de uma roupa velha e tal, do que me incomoda. Visual. Eu custo muito a usar um sapato novo, custo muito a usar uma calça nova, muito engraçado isso. Eu sempre na preferência mais velho. Então eu acho que é isso. A roupa era uma coisa. Não era um enfeite. Né? É engraçado isso. Eu não me lembro. O Rubem era extremamente vaidoso, né? Eu acho. Muito vaidoso. Mas consigo mesmo, não porque ele se enfeitasse, né? Tá certo? Não que ele se. Ele gostava muito de tomar um banho, assim, tem uma história muito bonitinha dele com. Ele via muita Vitória, né? E ficava hospedado no Hotel Vitória, perto do centro da praia ali. A mãe morava na Madeira de Freitas primeiro, depois na Colatina, do Lagoa do Sampaio. E aí uma dessas vezes que ele estava aqui, a Rita Lee ia tocar lá no Salesiano. E ele me pediu para ir com ele. Ele dirigia, né? Aliás, o negócio de dirigir é muito engraçado. Ele desistiu de ter carro porque. De dirigir, não de ter carro, de dirigir, porque ele saía pela noite, né? Ia trocando de bar e tal, lá pelas tantas esquecia onde que tava, tu tinha deixado o carro. E que bar que tinha ficado. Depois de uma merda. Então, ele adotou o Cosme, que era o motorista dele, que era uma figura muito excepcional. Manso, assim, suave, que levava e trazia. E de noite ele saía, não usava o carro para ir para outro lugar, que ele esquecia. Dirigia mal pra caralho, era um perigo andar com grupo de carro. Não era uma coisa fácil. Eu estava falando sobre outra coisa. Sobre o show da Rita Lee. Sobre o show da Rita Lee. Show da Rita Lee, você foi com ele. Aí entrei no carro, fui levar, falou, que pergunta que eu faço pra Rita Lee? Falou, você errou, pô. Se vira, bicho. Eu gosto muito de Rita Lee, mas eu tenho uma curiosidade. Assim, mas eu tenho que fazer umas perguntas boas, assim, umas coisas. E assim foi. Agora você precisa ver como é que ele tá cheiroso, bicho. Tomar banho completo, né? Tomar banho completo, né? Isso é uma história que conta que saiu daqui uma família, foi levando filho, empregado, tá lá pro Piauí. E chegou lá, empregado na casa, mas vamos lá na tertúlia hoje. Falei, o que é tertúlia? Ih, tertúlia é um lugar muito animado. Homem minha dessa, falou, já vou sem calça. E primo disso aí é que a historinha lá de Cachoeiro, que chegou um telegrama de uma pessoa para a moça dizendo, chego quinta-feira, no noturno, para dar sequência ao nosso amor platônico.
boa essa, mas eu vou botar aqui que é meu platônico. É um tipo Lá de pela sexo. lá pela tanto chegou na sua senhora, ela mais experimentada, ela leu, ela falou, olha minha filha, falar a verdade eu não sei não, mas toma um banho completo, porque Não sei o que é isso. essas duas historinhas elas estão juntas na minha cabeça, elas estão juntas. E Não assim sei o que era é, não, o- mas toma um banho completo, que pode ser alguma coisa interessante, né? pô. Platônico. Afonso conta que quando a Tônia Carreiro esteve por aqui também, aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele sai todo cheiroso. cheiroso, Ele negócio de um pra perfume, de uma geral. Mas a roupa dele é extremamente simples, com certeza. Absoluta. Aliás, nada dele era sofisticado. Né? A casa dele não tinha nada de sofisticado. Caixa de livro, cheio de pintura. A comida completamente tosca, assim. Nada sofisticado, nada. Não fazia parte, né, dele. O Rubens tem uma experiência que eu acho muito rica também, que é com a editora Sabiá, né? Do autor e Sabiá, né, que se juntou com o Fernando Sabino, quem mais? Paulo Mendes Campos, eu acho que sim, que montaram a editora. E foi muito interessante que produziu muita coisa que as grandes editoras não produziam. Tem a história do Do desenho, né, do Ziraldo, né? É, Que o fez desenho o do Sabiá, ele falou, isso não é um Sabiá, não. Diz que ele brigou porque aquilo não era Sabiá, que ele conhecia Sabiá da infância dele, aquilo não era um Sabiá. Sabiá Aí não depois cantava ele- de cabeça Aí depois alta. ele resolveu aceitar. Falou, não, vai Sabiá mesmo. Aí isso aqui não é um Sabiá, não. Sabiá, casa de cabeça. Mas eu acho que é uma função também muito, muito nobre do Huber, né? Dado que está difícil de publicar, Dava voz, né? vamos nós. O Rocco era o garoto que tocava a editora. Olha Paulo só, Roberto hoje é Rocco, dono. magrinho, fininho e tal. E ele, obviamente, que o pessoal não era do serviço, né? Está de convir que Paulo Mendes, Huber e tal, fazer outras coisas, tomar conta da burocracia, que é negócio, quanto que é dele e tal, não era com eles, né? Então eles arranjaram o Rocco, que depois saiu, venderam, que era lá tal, e foi montar a editora dele. Mas foi de grande utilidade para esse projeto, né? De viabilizar a publicação da turma, né? Eu acho isso muito... A minha filha, Bebel, faz uma coisa muito interessante em São Paulo, que ela montou a Bebel Books, né? E ela tem uma prática muito legal de descobrir pessoas para publicar, pessoas que não têm acesso, não tem como, né? É um negócio interessante isso. A quantidade de gente que tem que produz, mas acessar e as grandes editoras, então nem se pensa, né? Então ela montou uma coisa pequenininha e as bases com que ela faz as coisas, a remuneração, o trabalho que faz e tal, como é que é, né? É detonante, né? E ela está no mercado do paralelo aí, não chama do informal não, do independente. Impressionante, cara. Ela vai para feira nos Estados Unidos, vai para feira no México, vai para feira em Londres. Uau! É a turma, né? Isso ela ajudou a inventar a Feira Plana lá em São Paulo, que é gente pra caramba, é gente pra cacete mesmo. Com as suas publicaçõezinhas e nego indo lá comprar as publicaçõezinhas com os amigos. É um negócio todo. Corre num paralelo aqui, mas em grande escala. E o Huber, de alguma maneira, fez isso com o auditor da autora e com a Sabiá, né? De criar uma condição de quem escreve, né, tá sendo publicar, né? Escapar dessa arapuca das grandes editoras. Eu acho isso uma coisa de valor, né? De valor no sentido que eu estou entendendo onde é que eu estou pisando, né? Sim, Entendeu? sim. Aqui é assim, então tá bom, segura aí que eu já vou ali e tal, e vou fazer de outra maneira, né? Eu acho isso uma coisa legal. Não ganharam dinheiro, mas viabilizaram muita coisa, né? Acho muito, muito bom isso. Eles inventaram essa coisa de sair por aí, não sei se se lembra disso, trazendo os livros e fazendo palestra por aí afora, né? Teve um movimento, ia nas universidades e tal, iam 3, 4, né, para disfarçar a timidez, aquele negócio e tal. E aí, obviamente, caía na farra e tal, mas iam fazendo isso, é um circuito, né? Que eu acho muito interessante que ele fez.
Ele tem alguma história assim, triste, alguma coisa assim que ele Triste? contava da época da guerra? Ele... Olha, Algum caso assim, marcou, Olha. sei lá. confesso que não. Ele fazia algum comentário sobre a guerra? Hein? Ele fez algum comentário sobre a guerra? Ah, não me lembro, não. Ele era muito do dia, né? Era uma coisa muito do que estava acontecendo, né? No momento. Eu acho né? que ele era muito técnico. Ah. Nessa ida pra o guerra, Rubens não você tinha uma lembra coisa de daquela... passado. Ele fala de um fato da Ele não menina que tinha tá machucada e um tal. tempo para trás. Olha só, É um negócio outras interessante. coisas... Ele era muito do dia. Aconteceu isso, então é isso. passou, Aconteceu, é isso. Como ele mesmo fala, a mão dele vai andando. obrigação de escrever, né? Eu escrevo uma crônica a cada 15 dias. Né? É uma tragédia, né? Você tem que arranjar um assunto. O assunto, porra, é uma coisa, né? E eles tinham que fazer isso diariamente, né? É um negócio, talvez até o ritmo muda, facilita, puta que pariu, então. Se você Rubem Braga diariamente é foda, bicho. Uma vez Tem por uma mês. crônica que ele fala. Tem uma crônica que ele fala. Minha mão vai da esquerda para a direita e tá aí fica umas besteirinhas escritas ali. Você tem Rubem Braga com a crônica por mês, ó, beleza, até eu agora. Diariamente é foda, escrever bicho. alguma coisa. Para né? com isso, rapaz. É uma pressão em cima de louco. Né? Então, essa coisa que eu estava dizendo, dele ser do presente, né, do dia, porque ele estava sempre querendo saber, né, tá sabendo. Então, eu queria saber. Achei engraçado alguns finais de crônica dele, que ele fala assim, eu sei que vocês estão querendo saber da história, mas amanhã vocês veem. Enrolação. Amanhã vocês veem. É uma coisa de enrolação, é. Fazia uma novela. Eu não vou falar disso agora, depois vocês veem. Amanhã eu falo. É uma atitude de enrolação. Amanhã eu pra falo. você, sábia, decente. Então, é uma maneira. Tem uma coisa, saiu com o Rubens daqui uma vez. Como é que é a história, rapaz? Vou lembrar, não. Mas sabe que ele sempre pedia pra gente levar pra passear, pra ir lá a Marataízes. Pô, fica uma merda, é uma coisa. Não, vamos lá, tal. Ele tinha comprado um terreno em Marataízes, então ele tinha como é que chama? Uma perspectiva, né? De construir, falso, ir pra lá, completamente, ir pra lá no absolutamente final da falso, vida. improvável, né? De fazer uma casinha à beira-mar. Aliás, tem um grande amigo meu, Dite Kastner, lá de Cachoeira, lá da Cinef. O Dite resolveu fazer um barco, se inspirou, não vou dizer que se inspirou no Rubem, e está fazendo um barco lá em Piúma, um barco enorme, que ele disse que o Rubem tinha muita vontade de arranjar um barco e tal, sair por aí, Fala aí. Tal, que tinha umas moças limpinhas. Tomar umas cachaçinhas, trocar banana por rapadura. Ele vinha por aí afora, tal, com as moças limpinhas, falei, pô, o Dito caiu dessa e tá fazendo barco lá. Porque eu digo o seguinte, não são coisas sofisticadas, né? Dessa perspectiva, né? Não queria fazer um palacete, queria fazer uma casinha, né? Então, obrigava a gente levar ele a Barataí. E uma vez nós fomos passando por Minhaípe, ele cismou, rapaz, um vento super filho da puta, ele cismou, isso pouco tempo antes de ele morrer. Cismou que queria tomar um banho de mar. Eu falei, rapaz, para com isso, tá uma merda, porra, sem calção. Não, eu vou, que eu quero, Aí lá foi o Rubens, tá? E tomou um banho depois no posto de gasolina que teve na beirada da curva ali, né? Feliz da vida. É uma coisa completamente fora de. Mas era coisa de ir pro mar, né? A das coisas que eu mais gosto do Rubens é a que ele se refere ao nadador. Não sei se você conhece isso. Eu fui nadador, né? Foi 10 anos, rapaz, mais rápido do Espírito Santo, dentro da piscina. Né? E essa crônica é ele olhando o mar da casa dele, do apartamento de cima, e ele vê um camarada nadando. Puta merda. Você conhece? Sim. É demais essa crônica. Ele vê o camarada, ele é solidário com o sujeito. Nada junto. Nada junto. Ele dizia que ele nadava muito bem lá em Barataí. Então ele sabe o negócio de nadar, na cabeça dele ele escreve com intimidade, né? Então o cara vai, some atrás de um prédio, depois some e tal. Porra, é demais aquilo, né? De uma consistência, né? Do nada, né? Um camarada nadando. Ele é o anjo da guarda do nadador.
É muito interessante, é uma das coisas que eu mais gosto do Rubens, é essa. É uma coisa dele mesmo, de estar ali, né, do lado do cara. É interessante. O que mais que eu posso dizer para você? Do departamento de família, insisto, ele tinha uma coisa muito solidária, muito perto, né? Ele nos levou, eu e o Carol, uma lua de mel para casa do Caribé lá na Bahia. Que aliás é uma coisa, viagem com o Rubens, se tinha hora para sair, mais ou menos, para chegar, fudeu. Qualquer birosca, qualquer coisa, ele parava e queria saber, tinha 40 perguntas para fazer, como é que vai se fizer assim, como é que você trança isso? Como é que gosto que tem? Então vai. Então é uma coisa, a viagem muda de ritmo, né, completamente. Né? Nós fomos lá para a Bahia, uma viagem muito interessante. Ele gostava muito de Carol, da minha mulher. Muito. Uma coisa fina, assim, uma Sintonia. Uma sintonia muito boa. Né? E ele ficava muito à vontade, né, com a gente, não tinha pose. Né? Agora, o silêncio dele era forte, né? Engraçado, quando ele entrava no silêncio, alguém falou aqui sobre isso, que os amigos podiam estar lá, né? Aí era o negócio do urso. Era o mundo dele. Ele entrava ali, não sei o que pensava, o que estava pensando, ele se fechava amistosamente, né? Não era uma coisa agressiva, nem de à parte, né? Simplesmente ele estava ali, no quieto. Ele era a mamãe contava, aliás tem mais gente que conta isso. Nas mesas, o Rubens falava pouquíssimo, muito pouco. Sempre altamente pertinente as 3 ou 4 palavras que ele usava, um negócio assim, né? Mas eu não ficava gastando palavras de jeito nenhum, era uma coisa econômica, né? Aliás, as crônicas dele são muito econômicas, né? Média, né? São concisas, né? Sem adjetivo, aquele negócio bem né? E nas palavras ele era um pouco isso, estava sempre muito mais em silêncio, ouvindo, atento, né? Não era, eu tenho problema de surdez, né? Eu já parei dos dois lados. Então, uma mesa com 5, com 6, lá pelas tantas eu saio, porque eu não consigo, vai cansando, vai entender o que está sendo dito. Eu nem sei se minha cara é simpática, deixa de ser, mas eu digo, mas para mim é uma sofreguidão, se você está num ambiente que você não consegue perceber. O Rubens não tinha problema de audição, ele ouvia os caras completamente informados sobre o que estava acontecendo. Aliás, também, outro dia deu uma crônica dele muito simpática, que tinha uma moça casada, então, também numa roda, e que ela estava completamente querendo voar. Né? E aí ele fica ali de olho e tal, mas né, vendo que o negócio não sobra para ele não, sobra para o outro camarada ali, que o maridão tá muito engraçado. O pau tá cantando na conversa, ele tá só esse negócio essa cena em praia, não sei o que, tem várias crônicas que ele está atento ao movimento que está ali, né? Para dar o bote. Para dar o bote. É muito engraçadinho isso, esse estado de observação, né? Eu gosto muito disso, ele está ali presente, né? Com os valores dele ali e tal, sem estar metido ali. O que mais que eu posso falar do Rubens? Essa coisa dos amigos dele, eu acho que é brilhante. A duração, né? Eu sei que vocês não têm amigos que já não tem mais, né? Porque já gastou, já mudou de preocupação, de interesse, de não sei o quê. É amigo seu, mas não tem mais amizade, no sentido prático. Convivência. Né? De convivência. Né? É interessante isso. Não são meus inimigos de hipótese nenhuma, mas são pessoas que não lidam mais. E acho que o Rubens não era assim. Ele era. E agora com a internet está pior ainda. Agora está mais difícil. Eu frequento pouco a internet. Eu passo o olho no Facebook, mas não escrevo porra nenhuma. Tem uns e-mails que eu escrevo e tal, muito pouco também. Mas é interessante, porque o convívio era pessoal, né?
essa turma do Rio de Janeiro. E ele deixou amigos em Recife, né, eu sei, do Chile, por onde passou, né, ele deixa. Ele tinha pavor de ir a Cachoeiro, porque ele começava a perguntar pelas pessoas e elas tinham morrido. Então ele tinha pânico, né, porque pessoas da amizade de infância, ele ficava, eu me lembro de conversando com ele sobre isso, o pânico dele de perguntar por alguém e não ter mais. É um negócio de dor, né? Isso aí era um preventivo, né? De sabor que ele não gostaria, né? Para perder uma figura, né? Engraçado isso. Falando disso, como é que foi a notícia da doença para ele? Olha, aí tem uma dimensão da coragem do Rubem, né? O Rubem era um corajoso. Ele já tinha, lá atrás, tirado a metade de um pulmão. Por cigarro, aquelas coisas. Então, ele enfrentava isso com muita tranquilidade. Você não sabe da história que ele foi encomendar o enterro dele? Sim. É mais ou menos isso aí. Deixou pago, né? O enterro não, Cremação. Mas fazia isso com muita naturalidade, sem ninguém saber, né? Tá certo? Não era para se mostrar, apenas era um convívio com o fato, né? Ele não enfrentou, ele foi, quando eu soube do câncer, a Globo fez tudo para mandar ele para os Estados Unidos e ele não aceitou. Ele disse que ele tinha um negócio de um dinheiro que o Collor, com o negócio do plano, não sei o que, confiscou, não sei o que, então que ele tinha dinheiro, que ele só iria com o dinheiro dele. Interessante, meio estranho. Mas que ele não aceitava apoio de Globo nenhum, de quem fosse e tal. Aí resolveram. Não, então emprestamos dinheiro. Tem umas histórias assim, né? Mas eu acho que ele fez aquilo porque ele não queria tratamento, né? Ele aceitava, né? É uma atitude diante da vida, né? Está acabando, vai acabar. A mamãe ficou no Rio, instalou-se no Rio e ia lá na casa dele diariamente. E um belo dia ela telefonou e falou, acho melhor vocês virem aqui para se despedir do Rio. Então isso aí eu e Carol fomos para lá. E é uma cena meio emocionante. Ele gostava muito da gente. E nos pegou. Eu vou para o final da casa, do apartamento, o apartamento era pequeno, e em volta tinha assim, uns 5 metros mais ou menos de jardim, né? E do lado norte, vamos assim dizer, parte de Copacabana, tinha lá uma goiabeira, um pé de pitanga, um banquinho. Ele espera o centro do banquinho, vai lá pegar uma goiaba, silêncio puro, tem que falar, e vai na goiabeira, paga, recolhe uma goiaba, porque tinha um grande orgulho de ter uma goiabeira na casa dele, pitangueira, você vê uma coisa, né, do amor dele, entregou, comendo e tal. E aí passou um avião. E foi a única coisa que ele falou, lá vai fulana. Lá vai fulana era a filha do parente, do Forte, da Constituição Civil lá do Rio de Janeiro. De um Forte, talvez, que era uma ex-namorada dele, uma namorada dele, que estava naquele avião, não sei. Para ele estava, né? Tinha vindo sair de Nova York, veio vê-lo aqui e estava voltando naquele dia para os Estados Unidos, né? E foi o que ele falou, vai fulano, vai embora, não vou ver mais, qualquer coisa assim, acabou, né? E aí fui vendo embora para cá e tal, aquele silêncio ali, e lá se foi. Mas na decência, na limpeza, na coisa natural, sem drama, sem, né? A mamãe ficou com ele até o último dia. No último dia que ele resolveu sair para morrer, ela falou, não, dispensa a gracinha, porque ela não precisa vir hoje não, tal. E ele estava indo para o hospital para lá se acabar. Interessante, a naturalidade dele, né? Ele não fez drama hora nenhuma, nada. Deixou uma carta para o filho, dando instruções de como distribuir as flores lá no Cachoeiro,
Rua do Caixão, tal, mas sem gente, sei o que, tal, uma coisa muito completamente discreta. Lúcida, né? Lúcida. Uma coisa lúcida. Perfeitamente. É engraçado, eu tive um infarto, né, aos 46. Eu me lembro bem da família, se não morrer, não por mim, mas é uma coisa de deixar as pessoas, né? Você está entendendo? A sensação de Pagar esse mico, né? Porra, 5 filhos, a mulher, porra. Inconveniente para os outros, né? Eu me lembro que nessa época estava tomando posse Fernando Henrique, Vitor e Paulo Arthur. Então está na hora de morrer. Agora que vai ficar bom, né? Crônica, né? Agora que vai ficar bom, você pensou. Agora, Né? porra, Você pensou. É um negócio interessante isso, que eu tô puxando isso novamente para. Agora que vai ficar bom. É que eu entendo essa atitude de coragem, né? Porque é uma coisa de desapego, né? De coragem no sentido de desapego, né? Então, acabou, minha vida acabou e tudo bem, começa, né? Muito interessante. Proteger a mamãe, não deixar ela estar lá. Né? Eu acho primoroso. Né? Ele aceitou, esperou a hora dele. Ele aceitou. Completamente. Né? Corre uma história, eu não sei da velocidade disso, que ele teria. Eu acho que isso está no livro do Carvalho, que eu acho que você conhece o livro? Acho que vale a pena ler, cara. Eu acho que é detalhado, o Rubem é detalhado. Eu acho que vale a pena. Ele disse que ele deu uma festa, ou numa festa de alguém, ele se deitou pelado no meio da sala. A título de, estou voltando ao que era, poucos dias antes de decidir morrer. O pessoal se acostumar. Eu confesso que eu não cheguei, se está no livro eu não cheguei lá, porque eu estou me dando agonia e parei de ler o livro no meio. Deixei umas 50 lá. A parte que diz respeito da morte dele. Biografia dele. A biografia dele. Eu me neguei a seguir, não achei que... eu não tinha nenhuma versão, então eu queria ficar sem ela. Não tinha porque eu ficar operando uma versão de alguém que achou que era. A despedida do Rubem é essa goiaba, né? Então eu queria ficar com isso aí na cabeça e tal. Mas contam isso, que ele deitou nu, né? No meio da festa, tirou a roupa e tal. Em que sentido, pra que tal, não tem detalhe. Então era performance também. É uma performance da morte, né? E é como você chega no mundo, como é que você vai. Sei lá eu, se isso é verdade, se não é, mas é uma história. Você citou aí, né? Lá vai fulano e tal. E as mulheres na vida dele? Aí eu diria que o Rubem era um mulherengo, nato, guloso, né? Guloso, Queria experimentar tudo. É uma coisa interessante, estou falando para você da mesa aqui dele, aquilo ali é típico dele, né? Ele estava sempre, tinha um negócio do silêncio concentrado, vamos assim dizer, e da desatenção, porque Estava sempre à espreita, né? À espreita de alguma coisa. Filho da puta. Era um negócio complicado. Ele tinha uma coisa bonitinha. Ele dizia o seguinte, que mulher na casa dele tinha que chegar de salto alto. Sandalinha tá fora. Sandalinha vai ficar. Chegar exibindo. Vai se instalar, filho da puta. Vai se instalar aqui e tal. Tem que saltar para poder o salto e foi embora. Se usou, vai embora. Tal. Muito engraçado. E ele teve grandes mulheres, né, Rubem? Né? Eu acho que a vivência dele, tem mulheres apaixonadas pelo Rubem, né? Assim, do convívio pessoal. Suponho que a parte de sexo dele fosse intensa, porque a tesão era uma coisa né? Que o movia. Eu diria que o sexo movia o Rubem. Né? Seja para inspirar belas crônicas, seja para sair pelo mundo aí, correndo atrás de uma fêmea. Mas ele era realmente uma pessoa mulherenga. Que não é um negócio muito comum da gente achar. Né? Hoje em dia está cada vez mais politicamente correto, né? Está cada vez mais restrito esse exercício, né? Mas eu acho que eu tenho o Rubem na conta de uma pessoa gulosa. Ele era discreto também na conquista?
eu não te diria Eu isso. acho, eu acho que ele era ético. É. Porque tem uma crônica dele, concordo com lembra que eu falei com você? Uma mulher casada que chega de repente no apartamento dele, ele não conhece direito, ela viu ele na praia e tal, aí ela conversa com ele e durante 3 vezes ela fala assim, mas eu amo meu marido, mas eu amo meu marido. E não rola o sexo, porque ela senta lá e tal, aí acaba ele desconversando a história, então você vai embora. Aí ela fala assim, eu vou embora que está na hora do meu psicólogo. Tem uma consulta marcada. E não rola. Então eu acho que, Não, ele era apesar disso, ele era uma pessoa ética, ele não ia Respeitoso, aproveitar da situação, entendeu? Não, com certeza, mas é no sentido de ele tá aqui na mesa, tá conversando, tá flertando e daqui a pouco ele já puxava ali pro canto. Eu diria que ele era decente, né? Tá certo? Dessa perspectiva, que ele não era um incômodo, não tem nenhuma história. Mas sensual. Jogava. Ele era ligado. E, obviamente, o Rubem era um homem charmoso, né? Tá certo? Não era um homem feio, né? Tá certo? Né? Era uma pessoa de boa aparência, apesar do barrigão e tal, era uma pessoa bonita, uma pessoa boa de olhar, né? Tem as pessoas que têm difícil de olhar, outros são boas de olhar. O Rubem era uma pessoa, né? Agradável, tal, agradável. cabelo natural, barba feita, muito cheiroso e tal. Então, e a vantagem, então, uma história muito bonitinha, eu faço colher de pau, né? Eu sou um grande fazedor de colher de bambu, né? Grande fazedor, dos maiores do mundo. Ali, Leva pra dar de caralho. Enfim, mas é mulher. E eu fiz muita colher andando na praia. Um belo dia, um conhecido meu, disse, rapaz, tu pode fazer colher, deve ser bom pra pegar a mulher, né? Pô, Você nem tinha pensado nisso. muito engraçado, mas porque não é nada atrai a pessoa, é um diferencial, como se costuma dizer aí, né? E o Rubem, com aquela bagagem dele de escrita, de coisas maravilhosas que escrevia, sobre o amor, sobre o cacete que fosse, as mulheres deviam ficar assim meio querendo, né? E ele dava força nisso, ele não é que ele precisasse, né? Ele não precisava fazer esforço, vamos dizer, vamos levar isso para claro. Ele não precisava fazer esforço para chamar atenção ou para se mostrar, vamos assim dizer. Né? Bastou olhar com um pouco mais de, né? Já era um sinal de que estamos aí, né? Então, esse exercício eu acho que ele fazia muito. Esse exercício da sedução, né? Nem de chegar lá na cama, mas de ser querido, né? É uma coisa muito boa pra gente, né? Eu sou bem, né? Você ser olhado com interesse, é um ótimo, é um jogo, né? Sim. E conviveu uma época com pessoas não puritanas, né? Convenhamos, né? Eu convivo com muito puritano, mas ele não. É a turma muito mais liberta, muito mais solta, artista, intelectuais, enfim. E isso acho que dava boa vazão, né? As possibilidades, né? Criavam-se boas possibilidades e exercia-se as possibilidades a contento, né? Tem essa ideia. Ele não era distante dessa coisa, né? Pelo contrário, né? Ele era um macho interessado, né? Vamos assim dizer. Sempre alerta. Sempre alerta. Mas de uma maneira não. Isso tem ideia, não agressiva, não deselegante, nunca deselegante, jamais. Né? Mesmo com a cabeça cheia de cachaça, eu acho. Não que eles bebiam bem, né? E ainda nessa área, né? Ele tinha amizades de longa data, mas os relacionamentos dele... Olha, é engraçado. Eu diria para você que ele não perdeu as mulheres que ele teve. A Danusa, por exemplo, que por mais que disfarce, ela era do Rubem, né? Que foi do Rubem mais ativo e tal, e continuou. A Samuel Weiner, que era marido que era um jornalista, dono de Correio das Contas e tal, o Rubem disputou a Danusa. A Danusa com ele. Mas ela manteve aquela essência, a afinidade, né?
Eu sei de muitas mulheres do Rubem que assim foram. Ficaram por muito tempo. Várias por muito tempo. É interessante. É uma coisa das amizades, né? Coloridas, não, e tal, mas o Rubem era uma pessoa gostada, vamos assim dizer, pelas pessoas. Né? Óbvio que tinha umas pessoas que não gostavam dele, mas com quem ele convivia, ele era uma pessoa muito respeitada, muito querida, ele não se intrometer na sua vida, era uma pessoa de convívio denso, né? Mas não agressivo. Né? Tem uma crônica dele que ele fala que queria um pio lá dos coelhos. Ele queria que fizesse um pio para chamar a mulher. Isso é uma maravilha. É um pio para chamar a mulher, para pegar a mulher. Queria ver se ele jamais fazer um pio para pegar a mulher. Essa crônica é demais. Né? É muito engraçado. Ele recebe a visita de um tio tal, que sai pelo mundo caçando e tal. Aí ele queria que os coelhos fabricassem um pio para pegar a mulher. Ele tinha um jeito, um trejeito, marcava ele, aquele jeito é do Rubem, o trejeito dele, um tique, alguma coisa assim. Ele já fez aí umas 3 vezes aí, assim, sei lá. Acho que é o jeito dele. Você vai encontrar a resposta para isso com o Afonso. Porque Afonso repara, como diz e imitava ele. Puta, não, todo mundo, né? O Afonso ele pega sutilezas do jeito. É muito impressionante. Você pode perguntar se a Afonso vai te falar algumas bobagens do Rubem, assim. Mesmo porque ele fez o papel do Rubem no filme. No filme deve ter alguma coisa que ele possa ter usado aí. Eliseu Moraes, é muito provável. O Rubem tinha coisas do tipo gemer, que eu te falei. Né? Comendo. Isso é uma coisa característica dele. Gemer. O que é o Rubem? Tem uma história muito interessante que mamãe contava, verdadeira, que o Rubem era um grande manhoso, né, quando criança. Grande manhoso, conhecido na família como grande manhoso. Então, disse que um dia ele estava em casa, a nossa casa da Cachoeira, a varanda é compridinha, né? E logo assim na coisa da rua, assim, né, na esquina, tem uma porta ali, tem um lugar para sentar. Então que chegou o Rubem chorando, até que chegou em casa e falou: tudo bem? O que é, Rubem? Tá chorando aí? Eu já me esqueci. Eu acho perfeito, né? Eu tô chorando, eu não sei mais, não, mas tô chorando, né? Que se for, não tô coisa. É ótimo. Por que você tá chorando? Já me esqueci. Eu disse que a resposta foi essa, igual convicção. Mas estava ali chorando. Então, essa coisa de gemer, de querer dengo, né? Ele era dengoso, Rubem. Ele era dengoso no sentido carente de dengo, né? Que é uma coisa altamente atraente, né? Você levar isso para as mulheres, voltando para a conversa, né? O que houve? Tô aqui. Rubem. A mulher já gosta disso. Gosta de ser mãe. Tremendo comedor, né? Que isso aí devia ser uma arma poderosíssima, essa gemessão. É o tal filho da puta, deve ser uma arma poderosíssima de conquista. É o tal pio que ele queria, então. É o tal pio. É isso aí. E ficava ali e tal, enfim, ia comendo. É interessante isso. Então, essa é uma característica que eu acho que é de personalidade mesmo, né? Como posso dizer, classifico isso, de existência, né? Eu gemo, né? Eu sou do tipo que geme, né? Que geme. Mas gemendo interesseiramente, né? Atrás de um dengo, né? Não duvido que ele ficasse quieto no canto gemendo, mas ele chegava alguém, uma coisa assim. É interessante essa característica dele. Corajoso, já mencionei, que pode se trabalhar do Rubem. É ao mesmo tempo uma pessoa muito doce, né? Curiosamente, né? Com todo o embate dele, ele tinha momentos de alta. Como é que chama isso? Empatia. Te querer perto, né? Te querer bem, isso é um negócio interessante, porque os poderosos, né, os famosos, lá pelas tantas, perdem um pouco, acho eu, a referência, né?
E o Rubens nunca se achou, né, por assim dizer, né? Ele se tinha na conta de uma pessoa comum. Comum. Ele tem uma vergonha que ele passou, não. Ele foi uma vez lá naquela pousada maravilhosa do Tristão lá em cima, lá em Pedra Azul. Sim. E chegou lá, quando o Tristão soube que ele estava lá, veio de lá e anunciou para todos: olha quem está aqui, né? Ele levantou e rachou fora. Rachou fora. Foi para lá para ficar sossegado. Porra, né? É interessante isso, né? O cara fez um agrado, não estava fazendo um agrado em tese, né? Para um famoso. Olha, então, não, realmente, eu estou aqui e tal. Porra, mesmo, saiu, levantou e rachou fora. Eu acho isso uma demonstração de quem é o cara, né? Um lugar maravilhoso, ele lá, foi lá, né? Era bonito, vou lá ver, quero ver, né? Pô, chega o cara fazer uma média em cima dele, são passagens, para mim, muito expressivas, né? Da personalidade dele. Da personalidade. Né? Pode puxar saco do rabo do Rubens, mas ele dava uma agonia, né? Bom, uma coisa muito interessante, eu nunca vi o Rubens falar sobre o que ele escreveu. Tá aí, você quer saber. Eu falo sobre o que eu escrevi, muito provavelmente você fala também. Ele não fazia isso. Não é interessante? Eu nunca. Uma vez escrevi uma coisa, porra nenhuma. É muito esquisito isso, é muito. Né? É uma condição de se ver muito específica, muito especial. Muito segura, né? Escreveu, né? Muito segura, né? Muito segura, não tinha. Não precisava de nada de agrado no sentido de eu me achar que sou corrida qualquer porra nenhuma. É muito interessante isso. Eu tenho uma relação com a escrita que um pouco eu tenho o Rubens como referência. Mas isso eu não consigo. Né? É engraçado. Né? Estou dizendo na coisa da simplicidade da escrita, né? De ser entendido. Né? Eu tenho isso não na pretensão de escrever igual o Rubens, mas eu tenho na forma dele, a coisa, de tratar de assuntos banais, né? Que não tem nenhuma obrigação de tratar de coisas, tirar elementos do que está ali, mas eu me refiro ao que eu escrevi. Né? E entendo como não se referir como uma coisa muito relevante, porque é uma coisa natural que você escreveu, não é para ser elogiada, não. Carol, inclusive, quer fazer eu mando a crônica para umas 60, 70 pessoas de categoria diferente, da família, dos meus amigos que moram longe, das queridas e tal, e essas pessoas voltam e meia comentam. E Carol tem vontade de fazer um livro, editar umas 60, 80 crônicas, com comentários das pessoas. Não para comentar que eu achei legal, não, né? Aquilo ali startou alguma emoção, alguma coisa na pessoa, não tem nada a ver com o que está escrito. Né? Não é um comentário sobre o que está escrito. Falar, mas comigo foi assim. Né? Você está entendendo esse tipo de coisa? Que é uma maneira, não tem nada a ver com elogio, pelo contrário, um elogio não altera em nada, coisa, mas eu falo. Eu falo até para contar como é que foi, o que foi. Né? Eu nunca vi o Rubens mencionar. Não, uma vez tinha um pescador, então eu escrevi, porra, né? Escreveu, está escrito, acabou e encerrou o assunto. Né? O que para mim é muito fora do normal. E uso o meu caso para dizer que eu entendo a relevância disso. Eu não sei se saberia explicar isso. Não, talvez é pela natureza do jornalismo na vida dele, né? É a notícia que passou, né? Pra frente, é a coisa que foi. É o agora e o que está chegando. Mas as notícias, mas eu faria uma pequena diferença. Porque as notícias, de fato, elas acabam. As crônicas não acabam. Na cabeça das pessoas, na emoção das pessoas, na referência delas. Mas ele se considerava, antes de tudo, um jornalista, né? Isso eu concordo com você. Passou a informação, acabou. Ele se colocou sempre como jornalista, ele não se considerava escritor, né? Mas ele não gostava do puxa-saco. Sim.
né, da autoelogia, que é no mundo, né, isso é muito interessante, isso, num mundo onde isso é uma coisa altamente abastecedora dos egos, né? Sim. Eu não sei como é que era o ego do Rubens, não tá aí, é uma boa pergunta. Eu não sei como é que era o ego do Rubens, né? Eu não saberia te responder, né? Ele não precisava de massagem, isso eu tenho certeza, né? Ele era ele. A coisa da gorjeta, né? Que o agradecimento, o reconhecimento do favor que você fez a ele, o serviço que você prestou, era fortemente remunerado no sentido de eu reconheço isso como valioso, né? Não era para comprar as pessoas não, porque aquilo tinha, para ele tinha valor. Você falar bem dele, né? ele saia fora. Esse negócio do cristão estou usando como elemento prova cabal, que isso não era uma coisa admissível para ele, né? É muito engraçado, isso para mim é uma dimensão muito. Eu digo, eu falei com ele depois que eu infartei. E eu cheguei a uma conclusão muito elementar, que eu faço colher para receber elogio. E tem explicação, porque faz alguma coisa. É mais sofisticado, mas completamente verdadeiro. É verdade. Quando você infarta, primeiro que você espanta muita gente está em volta de você, né? Não só você passa o espanto, mas as pessoas que estão em volta também ficam espantadas. Depois aqui vai entrando na certa rotina, você não morreu, também não morri, então. E a sua casa é frequentada por poucos, né? Entendeu? Não tem jeito, você bota aí 20, 15, né? Não tem jeito. A visita regular. Quando eu comecei a fazer a colher, a Carol falou, puta, até que enfim que esse camarada arranjou um negócio para fazer, porque eu bruscamente trabalhava 12 horas por dia, de repente não faço mais nada, você imagina que eu tenho um homem dedicado para lá e para cá, fraco. Aí quando eu comecei a colher de pau, o cara, que bom, eu tenho uma boa habilidade para dar, sempre tive. E aí comecei a fazer colher, e aí as pessoas chegavam aqui, tá fazendo colher? Ai, que coisa, hein? Simpática, bonitinha essa, né? Então, se eu fizesse uma colher igual a anterior, essa aqui é igual àquela, né? E acabar todo o interesse. Falar aqui, falta tratar de fazer colher diferente. Então já ficam 5 mil diferentes uma das outras. Com base nesse elemento primário, quer dizer, eu tenho que chamar atenção. Ser diferente, porque as pessoas eram poucas. Então elas tinham que ver, isso é muito mais bonito que aquela. Então, tudo bem que você gostar dessa, daquela, para mim foi a menor diferença. Quando eu quero, eu elogio. Né? E é muito interessante. Então eu tenho isso muito claro na cabeça, né? Que elogio nos faz bem. Né? Nos faz bem. Nós temos vergonha de falar isso. Essa tese minha, ela não é defendida abertamente por todo mundo, né? Mas é verdadeira. Ninguém vai fazer nada na vida. Ninguém vai fazer nada na vida para não ser notado. Egoísta, né? Eu preciso de saúde. Ninguém faz nada na vida para não ser notado. Eu preciso rir, né? Depois do infarto, essa merda. Tem que dar um jeito, pô. Tem que ver aquele negócio, vou morrer, não vou, pera com isso e tal. Né? Então, a ideia de que a colher é uma coisa geradora de elogios, o Rubens não tinha isso, não. Em nada. É muito engraçado isso. Eu não me lembro, né, de cena alguma. Bom, também ninguém fazia isso, né? Estou dizendo aqui no convívio nosso, né? Os amigos dele lá eu não posso dizer, mas eu digo aqui no convívio de casa, ele era tratado como um cidadão igual aos outros, tão guloso quanto, não sei o que, lá vai, dengoso e tal, né? Mas a gente nunca se referia, o assunto crônica do Rubens nunca veio para a mesa, não me lembro disso. Pergunta a Afonso para ver se ele confirma. Comigo nunca, com o Carol também. Engraçado isso, né? Negócio muito. É porque ele não deixava, né? Não era. Né? Eu estou falando de colher aqui, malandramente, eu falo, posso ver essas colheres? Lógico, tá tudo aqui. Tal. É uma maneira que você tem de botar as colheres na mesa para poder receber o de bom. Ele não tinha isso. É muito interessante. Pra pegar umas mulheres. Botar a colher na mesa pra pegar umas mulheres. É ótimo isso. O que eu posso fazer? Mas eu acho que o fato de talvez, não sei, mas o fato dele ser tão íntegro no que ele escrevia, eu acho que talvez esse reconhecimento ele captava em relação à pessoa que ele era, e não em relação às crônicas, entendeu? Escrevia, era importante escrever,
mas recebia a atenção como uma pessoa que era sincera. Não era por causa das contas, é porque ele era íntegro, entendeu? Essa amizade, esse povo que ia na casa dele, essas mulheres, ia em atenção ao que ele escrevia, mesmo não falando de escrever, mas que era o que ele era. Né? Talvez fosse uma coisa bem direta. Vou voltar para o comecinho da frase. O Rubem era um puta de um brasileiro, né? Puta do brasileiro no sentido que ele era consciente, ele era íntegro. Você pode não concordar, né? Mas aquela opinião. Eu tenho um negócio de criar 5 filhos, talvez até um pouco influenciado por Rubem. Eu sempre emito a minha opinião. Eu não proíbo de fazer. Mas eu me sinto na obrigação de pai e falar, ó, isso aí é uma merda, isso é errado, isso não gosto, isso. Faça o que você quiser fazer, né? Mas fique sabendo que você tem uma opinião minha que é completamente independente de qualquer interesse outro que não ter um filho. Né? Isso é muito interessante, rapaz, porque eu sinto que meus filhos absorveram isso de uma maneira preciosa, né? Fizeram disso um instrumento de referência para decidir o que é bom para eles ou não. O que é bom, isso é muito. Rapaz, em momento nenhum eu me lembro de ter dado um exemplo, uma sugestão, uma opinião, não vai por aqui, que é melhor que você vai dar melhor, que você vai tirar uma vantagem. Foi isso que você acha. É a puta que pariu. Eu tenho uma filha Bebel, essa que eu te falei da coisa, muito esperta, do gatão. Um belo dia, rapaz, ela me chega aqui em casa, pô, papai, comprei 3 abadás. 3, pra quê? Vou vender 2, lá com o preço. Falei, o quê? Você tá ganhando dinheiro. Não, se tu muito vai lá, vende essa porra lá, devolve. Você não vai ganhar dinheiro, porque abadás custa de quem não tem abadás em cima da hora. Pô, pai, que é isso? Eu, não, aqui não. Eu me lembro desse expor, foi um expor exemplar na família, todo mundo sabe disso. Não vai ganhar dinheiro nas costas de ninguém, não. Você vai ganhar dinheiro de outra maneira, não assim. Né? Então, essa coisa da. Especulando. Vai pra puta que pariu, pô. Né? Eu acho que isso, de alguma maneira, eu devo ao Rubem. Não quer ter me ensinado isso, mas de alguma maneira ele tem uma opinião balizadora, né? Uma opinião esclarecedora, né? Você está meio confuso. Né? Eu acho esse ministro da Educação um filho da puta, um maluco. Mas as pessoas Segundo, né? não fala isso, papai não pode dizer que. Porra, você não precisa xingar a mãe do cara, não, mas falar, esse cara eu tô fora. Você tá entendendo? É um elemento que nessa sociedade que nós estamos vivendo, que é diferente da do Rubem, né? Tá sendo? Diferente, bastante diferente. E você tirar uma vantagem, você se dar bem, você se. Né? Nós estamos vivendo um ambiente muito ruim, né, cara? Né? A qualquer custo, né? A qualquer preço, né? Ai, né? Isso aí para mim é muito ruim. Eu me incomoda muito ver pessoas, né, agindo o tempo inteiro como borboleta. Ai, para com isso, né? Eu acho que o Rubem era antes disso, né? Como uma referência para mim, né? Ele não pregava isso para ninguém, hipótese nenhuma. Ele não tinha, o Rubem não tinha discurso moralista, não tinha discurso, não. Minha opinião é essa, força. Onde que a gente leu que ele evitava julgar, ele não fazia julgamento, não julgava as pessoas. Não era isso. Ele nunca julgava. Não, nesse sentido ele era muito. Dava a opinião dele, mas. As pessoas. Fazia o que é. É muito engraçado isso, mas é muito consistente, né? Eu acho. Né? Eu vou lá pro negócio do pai dele, né? Esse cara me chamou de burro, tô fora. Não quero. Né? Não aceito. Né? Não é bom. Não pode ser. Né? Eu acho isso maravilhoso, pô. Um moleque de 13 anos, 14 anos. Pensa bem o que é isso. No interior, uma cidade interior, tem que sair de casa. Tempo que professor era lei, né? Hein? Tempo que professor era prestigiado. Para com isso. Então, para mim, isso é o elemento chave no processo de definição de Rubem Braga. Ele sair de casa aos 14, 15 anos, sei lá quanto, para ir morar na cidade, não sei aonde, na casa de tio, não sei o quê.
Porque ele não aceitou ser chamado de burro. Burro, quer dizer, qualquer coisa, né? Destratado como professor. Ele se sentiu menor, se sentiu injusto, né? Tá certo? Com certeza. E ele era muito ruim de matemática, isso é verdade, né? Tá certo? Mas não podia ser assim. Mas ser chamado de burro não dá, né? É? Mas ser chamado de burro também não. Pode, não tem essa autoridade. Você é general, eu quero que você se foda. Eles perguntaram, o que você acha do Geisel? Um chato. Eu acho isso ótimo, né? Um chato. Ponto. Acabou. Acabou. Patente, o cara que se lá, era muito chato. É muito interessante isso. Eu acho eu valorizo um pouco isso, porque eu entendo que nós estamos perdendo. O mundo está perdendo o peso dessas coisas. Pela conveniência, pelo interesse, nisso eu acho que já que vocês vão fazer uma obra sobre o Rubens, sobre a pessoa, isso para mim é um elemento chave, né? Tá certo? Desse nó, como, né? Estou dando sugestão não, estou raciocinando. Como um elemento, uma pessoa como essa, que tem esses valores, né, que pode chocar o mundo de hoje, pode impactar. A palavra é impactar, não, de chocar, né? Impactar hoje, porque está todo mundo é uma peça saudosista, convenhamos, né? Ela é de outro tempo, né? Esse personagem é um personagem de outro tempo, né? É muito interessante, eu acho. Está todo mundo na conveniência, né? Sem ser agressivo, eu insisto. Ele não era um beligerante, ele não ia para passeata, né? Não. É uma coisa de defesa de classe, né? Não é defesa de classe, né? Não as mulheres podem, os homens não, mas as mulheres podem, entre nós aqui, entre nós mulheres, né? Tá certo? Não, para com isso. Né? Eu acho que não vale para mulher, né? Só vale para homem, né? Estava conversando hoje aqui no café. É muito engraçado, porque nesse tempo é uma coisa de defesa de interesses localizados, né? Interesses, né? Delimitados, né? Não é abrangente, né? Tá certo? Não é o geral, né? Não é geral. Não é o geral. Apesar do discurso ser geral, não é geral. Não é falso nesse sentido, né? Mulher pode pegar a mulher, não tem problema não. Vai não gostar, não vai botar no jornal que foi molestada por uma gostosa ali. De jeito nenhum, isso não vai para a imprensa de jeito nenhum. O Márcio botou a mão aqui, estava vendo essa semana agora, não saberia o nome da pessoa, mas está aí nas gazetas da vida. Fotografia bonita, tal. Foi molestada aos 18 anos. Mas faz parte do dividir para poder. Sim, para tirar uma vantagem. Isso é isso que eu estou dizendo para você. Agora tem branco, tem negro, tem viado, tem homem, separa tudo. Mas é uma coisa de interesse. Esquece do direito do cidadão. Porque se tiver direito do cidadão, todos têm. Interessante. Preto, branco, não. Aí separa um, separa outro, para poder. Essa matéria, não sei se foi na Folha, no Estadão, sei lá, na primeira página, uma mulher dizendo, uma atriz, dizendo que foi molestada aos 18 anos. Eu vi essa matéria, só que é possível. Aí, se não me engano, foi na Gazeta mesmo, porque eu fulei a matéria. A história dela, que ela conta, é a seguinte: ela foi na casa de um fodão, aquele negócio que arranjava tudo, aquele negócio que arranja emprego, lugar na peça, será que é esse negócio ali, os poderosos do setor? E vai lá pelas tantas, a camarada botou a mão na perna dela e ela saiu, foi embora. 18 anos, 20 anos depois, ela tá reivindicando os direitos dela. Porra, para com isso, né? Tá tirando um proveito, né? É uma situação atual. Os tempos atuais são de tirar proveito de uma vez que você foi lá, seu interesse, na casa do cara, de noite, chegou lá, o cara tava de pijama, você assim mesmo entrou e desneteando, lá pra tanto, o cara botou a mão na sua perna e você... 20 anos depois você conta isso. Tá querendo o que com essa história, cara? Quer dizer pra mim? Né? O que você quer com essa história? Com um político aí que saiu com 17 anos, foi pro motel, e aí depois tem um político capixaba aí, da Serra, eu acho. Pô, a mulher com 17 anos, deu no motel, que motel, pô, é só você dar um grito, tem um monte de gente lá pra impedir. É engraçado. Sai, entra no carro, o cara vai pro motel, aí se sente abusado, dentro do motel. Enfim, eu não sei
por onde ir numa coisa dessa, mas esse é um belo personagem de um tempo específico, né? Um tempo diferente desse de hoje. Não sei que nó que tem aí, que possibilidade existe, né? Mas acho que a riqueza do Rubem está aí, na pessoa, né? Não os textos, porque uma pessoa está em ser um macho gentil, né? Conquistador, né? Retraído, discreto, enfim, né? Num tempo onde isso... Outros valores, né? Outros valores. Engraçado. Eu não me lembro do Rubem ter, por conveniência, né? Essa coisa. Isso é bom, porque não é uma conversa, né? Isso é interessante isso. Acho que na nossa família essa coisa não circulava muito, não. O que mais que eu posso dizer para vocês? O Afonso, o negócio de música com ele é um fracasso, né? Isso é uma história boa para Afonso perguntar. Ele era um camarada completamente sem ritmo, completamente desafinado, É interessante esse aspecto. Mas gostava de ouvir música? Sim, não, ele queria, mas ele não tinha competência. A minha filha Manaíra é um fracasso. A Bebel. Manaíra trabalhou com a gente lá no museu. Foi nessa? Não, foi a Bebel. Trabalhou no. Pequenininha, no museu. Manaíra. Museu no Mais. Não, foi a Bebel que fez. A Bebel que trabalhou, a Moreninha pequenininha. Né? A Bebel é danada, ela tem os dedinhos rapidinho naquele negócio de... Você não vai saber não, esse camarada vai saber. Tetris, logo apareceu o computador, Tetris, Bebel com o dedinho, mais isso. Depois foi pro piano, não sei o quê, ela é muito habilidosa. E música, compõe sem saber tocar, sem escrever, compõe letras e coisas muito interessantes, são poucas. A Manaíra, em compensação, nunca fez assim no piano. É um piano que ficava aqui à disposição, nunca fez pum. E não tem jeito. É um negócio, um grau de desafinação. Dois filhos, o Rafael também desse mesmo jeito. Aprendeu a dançar um forró forçado lá em cima de Itaúna, porque, pô, um negócio sem jeito dançando é uma coisa impressionante. É interessante isso. E o Rubem era do tipo... Então foi Bebel que trabalhou no museu? Foi Bebel. Passou lá há poucos meses, foi embora por aí. Um ano mais ou menos ficou lá. Engraçadinho. Mas a Afonso acho que pode te dar elementos objetivos em relação a isso e contar histórias engraçadas. Não sei mais o que. Pois é, gente. Tá ótimo, Val. Tá bom demais. Nossa, muita informação, muita nuance que a gente nem tinha noção sobre ele. Queria te agradecer imensamente pela muito bom. Eu estou tentando lembrar se tem mais alguma coisa que é expressivo. Mas acho que a coisa de família dele, a convívio dele de família, curiosamente, com o filho ele não tinha essas intimidades. O Roberto era a gente percebe isso, a gente chega até a discutir tinha sobre grande amizade com o sobrinho Edson, que é filho do Newton, também já morreu. Não é porque o filho ele tinha responsabilidade, tinha que tomar conta. Não, mas é uma coisa... O falecido, ele tinha uma coisa de querer elogio, né? Ele era o inverso do Rubem. Fazia o quê? Ele trabalhou muito tempo na TVE, escrevia poemas, aí a pretensão de um poema, né? O desprezo que o Rubem tinha com o que tinha acabado de escrever, o outro ficar abordando, o Rubem não aguentava isso, né? Engraçado, interessante, né? O Roberto era justo o inverso dessas coisas. Então ele tinha uma dificuldade com o Roberto só, né, na verdade, com o filho. O Edson era secretário dele, trabalhou com ele, fica o filho do Newton. Doce, safado. Foi secretário dele de embaixada. E ele se dava bem com o sobrinho? Muito. Não, em geral com os sobrinhos, a dificuldade dele é com o filho. E não resolveu essa dificuldade, não. Mas não era por conta de se sentir responsável pelo filho, para manutenção, para estar dentro de casa? Não, é comportamento. Afinidade mesmo. Falta de afinidade. O Roberto, pouca gente gostava do Roberto, né, que gostava.
tinha convívio fácil, né? Ele era pedante, engraçado, não aprendeu nada com o pai, não. Nessa coisa do comportamento. Mas enfim. E aí? Ok. Beleza. Bora? Eu te agradecer imensamente. Você não quer dizer Álvaro, nada, muito né? obrigado. Ótimo. Quer o quê? Quem perguntou? Quer ver as coisas?